com as nossas aulas de Direito Administrativo. Hoje vamos tratar sobre poderes administrativos. Já passamos sobre princípios, já passamos sobre os conceitos introdutórios. Vamos conversar agora como o Estado se expressa, como ele traz para nós toda aquela missão de percorrer o interesse público e concretizar o bem geral. Bom, os poderes administrativos, como vocês podem observar, são inerentes à administração pública para a caracterização do seu status de supremacia, de preponderância frente aos interesses particulares. E aqui eu faço um primeiro parêntese. Já vi em provas de concursos a pegadinha no seguinte sentido. Existe a supremacia do interesse público sobre os direitos particulares. Isso não é verdade. Existe a supremacia do interesse público sobre os interesses particulares. Então, cuidado com essa diferença entre direitos e interesses. Ok? No interesse público frente ao interesse privado, como eu falei para vocês. Então, sublinha aqui interesse privado. Tratam-se de prerrogativas de autoridade, as quais, por isso mesmo, só podem ser exercidas nos limites da lei e do direito. O princípio da legalidade, como eu já contei para vocês, expresso no caput do artigo 37, impera em toda atuação, inclusive omissão ou não fazer administrativo também precisa estar de acordo com a lei e os valores do direito. Então, os poderes administrativos dão as características de supremacia do Estado frente a nós, meros mortais particulares. Ou seja, a vontade do Estado deve ser necessariamente o resultado da vontade do bem-estar comum, do alcance do interesse público. E por isso ela possui prerrogativas especiais, que são caracterizadas pelos poderes administrativos. Basicamente, dentro de uma organização mais objetiva, são esses os poderes a serem estudados, que vocês precisam ter uma atenção especial. Poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia. Dentro daquela ideia que já tratamos aqui, da capacidade de servir, ou da obrigatoriedade de impor, ou da capacidade de impor e obrigatoriedade de servir, observamos que a administração pública, primeiramente, precisa se auto-organizar de maneira harmônica. Essa auto-organização precisa necessariamente ter regras, regulamentos, para que todos saibam o seu lugar dentro dessa estruturação, o que deve fazer e principalmente o que não deve fazer. Para isso, existe toda uma estrutura de freios e contrapesos dentro da administração que estabelece que se eventualmente alguém cometer alguma falha, necessariamente essa falha precisa ser resgatada, precisa ser consertada dentro daquele sistema e o faltoso precisa ser punido. De outra forma, existe todo um objetivo, uma função para essa estruturação harmônica, que é chamada administração, que é delimitar as liberdades dos particulares de acordo com alguma lei que assim estabeleça essa restrição às liberdades. Ou seja, existe sim uma lógica em toda essa ideia de poderes administrativos. E vamos explicar uma por uma. Elas estão baseadas dentro de uma organização hierárquica, estabelecida num conjunto de regras normativas, dentro de um regime disciplinar que justifica a atuação de polícia do Estado frente às nossas liberdades privadas. Ok? Vamos tratar uma por uma, então. Primeiro, poder normativo ou regulamentar. Na doutrina vocês vão observar muito esses dois nomes, essas duas expressões, normativo ou regulamentar. Para nós matarmos já de início essa diferença, poder regulamentar é aquele específico do chefe do Poder Executivo para dar vida à lei nos limites estabelecidos para tanto. Poder normativo tem uma amplitude maior, a expressão traz uma amplitude maior. Poder normativo estabelece que a administração
tem a capacidade de concretizar a norma, a lei, a vida real, ao ambiente onde se está adstrito. Vale lembrar, meus amigos, o judiciário tem a capacidade de concretizar a lei a um litígio, a uma situação litigiosa. A administração tem a capacidade de concretizar a lei, que é abstrata e geral, que possui essas características de abstrata e geral, ao nosso mundo real. Então ela traz vida à lei, ela traz concretude à lei ao que acontece no nosso ambiente de acordo com determinado tempo e espaço. Ela faz isso por intermédio do poder normativo. Ok? Então é a capacidade ou a prerrogativa que o Estado tem, que é a administração, por meio da administração pública, de regulamentar, de concretizar a lei para o ambiente onde está adstrito. Ok? Poder disciplinar. Vamos aqui ouvir um pouco as palavras da professora Maria Silva Zanella de Pietro. É o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, pessoas que com ela contratam. Não abrangem sanções impostas a particulares, não sujeitos à disciplina interna da administração, porque as medidas punitivas encontram seu fundamento no poder de polícia. Aqui uma diferença muito importante precisa ser destacada, meus caros. E vou explicar de maneira bastante objetiva para que vocês não esqueçam. Poder disciplinar interessa para dentro dos muros da administração. Poder de polícia interessa para fora dos muros da administração. Os dois são a capacidade de delimitar a atividade de pessoas que, de certa forma, interagem com a administração. Só que aqueles adstritos ao poder disciplinar são pessoas que estão vinculadas à administração, mesmo que por um contrato feito com um particular, como um parceiro da administração pública. Sem falar naqueles que estão diretamente vinculados à administração pública, como os agentes públicos, servidores públicos de forma geral. Se eventualmente eles cometem alguma falta, se eventualmente eles saem daqueles trilhos de trens pré-estabelecidos, né, de acordo com o princípio da legalidade, é o dever, não é mera opção da administração, processar e julgar esses faltosos dentro de um regime prévio disciplinar, com todos os princípios que vocês já conhecem inerentes a um procedimento que leva a um processo administrativo disciplinar, né? Contraditório, devido processo legal, etc. Ok? Para os servidores, o poder disciplinar é uma decorrência da hierarquia, obviamente. Nenhuma penalidade pode ser aplicada sem prévia apuração por meio de procedimento legal em que sejam segurados, como eu acabei de falar para vocês, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, de acordo com o nosso artigo 5º 55 da Constituição Federal. Poder hierárquico, meus caros. Organização administrativa baseada em dois pressupostos: a concatenação da administração pública, distribuição de competências e hierarquia, relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos que integram a administração pública. É necessário, meus caros, para o exercício do poder, uma prévia organização de quem vai fazer o quê, de quem é responsável sobre o quê. E essa capacidade de se auto-organizar e distribuir as funções do poder que foi recebido pelo Estado é idealizada e exercitada por intermédio da prerrogativa da hierarquia administrativa. Professor Elir Alpes Meirelles, o poder hierárquico é do que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.
Aquela ideia, meus caros, de que quem está no topo da pirâmide tem a capacidade de exercer todas as tarefas de seus subordinados. Né? Como eu brinquei para vocês aqui, se aplica demais o nosso querido princípio do Homem-Aranha. Grandes poderes geram necessariamente grandes responsabilidades. Aqui imaginamos a ideia da administração responsável e responsabilizável. Existe uma subordinação hierárquica capaz de estabelecer que o agente superior possa avocar para si, se assim a lei permitir, avocar para si uma tarefa do seu subordinado. Ok? Tudo isso com base na prerrogativa do poder hierárquico. Poder de polícia, meus caros. Aqui a gente já faz aquele primeiro aviso clássico no direito administrativo. Poder de polícia não é poder da polícia, são coisas diferentes. A instituição policial, o órgão policial que delimita a atividade diária que nós sentimos diariamente do nosso cotidiano, sim, exerce um poder de polícia, mas esse poder de polícia não é o único exclusivo da polícia. A administração, de forma geral, tem a capacidade, de acordo com a lei, sempre com uma lei prévia, de delimitar a nossa atividade particular em nome de um bem comum, em nome de um alcance do interesse público, como já tratamos aqui. Né? Então, o fundamento do poder de polícia não poderia ser outro. O princípio da predominância do interesse público sobre o interesse particular. Aqui me recorro ao artigo 78 da CTN, do Código Tributário Nacional, que traz, apesar de ser já antiga, mas traz uma boa definição do poder de polícia. Considera poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, a administração atua, exercita o poder de polícia quando precisa delimitar a atividade no particular para que ele não faça mal para outro e para que todos assim possam se desenvolver de maneira harmônica como a Constituição preconiza. Tá? Para atingir aquele conjunto de objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3º, que, trocando em miúdos, estabelece um desenvolvimento intersubjetivo dos participantes, dos partícipes do Estado. De maneira bastante direta, são esses os poderes administrativos que interessam para nós, para os nossos concursos públicos. Vamos aqui sublinhar as características ou atributos do poder de polícia. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, além do fato de corresponder a uma atividade negativa do Estado. O poder de polícia, de forma geral, ainda é uma atividade que delimita a atuação do particular, delimita a atuação daqueles que estão fora dos muros da administração. Por isso que alguns concursos públicos utilizam essa expressão ainda de atividade negativa do Estado. Trataremos, meus caros, só para não ficar no ar, sobre discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade quando falarmos sobre ato administrativo, sobre essa ideia de espaço de manobra que a administração tem quando possui dois caminhos igualmente legais, que é a discricionariedade, a capacidade de impor a sua vontade imediatamente, independente de uma ordem judicial, que é a ideia de autoexecutoriedade, e a coercibilidade, a capacidade que o Estado tem de fazer que o particular atenda à sua vontade, né? Exigir a sua vontade, que é a coercibilidade. Observamos agora há pouco os poderes administrativos,
dentre eles a ideia de organização do Estado dentro de uma concatenada estrutura hierárquica. É importante saber que o exercício dos poderes administrativos, das prerrogativas da administração pública, eles se dão basicamente de duas formas, que para o seu concurso público, para a sua prova, é importante que esteja muito claro aí nas nossas cabeças. A ideia de centralização e descentralização administrativa. Como eu já disse para vocês, o poder do Estado advém das liberdades que o povo, de certa forma, concede ao seu Estado, ao conjunto dessas liberdades. Cada um de nós abrimos mão de uma parcela da nossa liberdade em nome de um bem comum. Concedemos essa parcela de liberdade a um ente que, pelo menos em teoria, vai gerenciar essas liberdades para o nosso bem, para o nosso melhor, em nome do famoso interesse público. E assim ele faz, basicamente, de duas formas, de maneira direta e de maneira indireta. E é muito simples, meus caros. Ele faz de maneira direta quando aqueles que nós escolhemos para ser o gestor das nossas liberdades utilizam diretamente essa liberdade, gerenciam diretamente essa liberdade. E ele faz de maneira indireta quando ele pega esse conjunto de liberdades e concede para outras pessoas para continuar a atender o objetivo do interesse público. Em resumo, trocando em miúdos, é esse o tema da matéria que precisamos observar aqui nesse módulo, ok? Então vamos sistematizar todas essas ideias. A atividade administrativa pode ser exercida pela administração pública de duas maneiras, né? Pelo próprio Estado, através de seus entes, ou por outros sujeitos aos quais o Estado transfere o desempenho das atividades. A atividade descentralizada é praticada por pessoas diferentes do representante central do Estado. Nesse caso, o Estado atua indiretamente, atribuindo a outras pessoas ou a outra pessoa o exercício da atividade. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, rompe-se uma unidade personalizada e não há vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Vamos imaginar que votamos para o presidente da República. Escolhemos que determinada pessoa vai gerenciar nossas liberdades de maneira direta. O poder, as liberdades que nós concedemos a ele, emprestamos para ele, para que possa ser gerenciada em nosso nome e para o nosso bem, está centralizada nessa pessoa, centralizada nesse cargo ocupado por alguém que nós escolhemos para gerenciar nossas liberdades. Então o poder está ali concentrado no presidente da República. Precisamos lembrar que o presidente da República precisa necessariamente de pessoas de confiança e que tenham, pelo menos em teoria, o conhecimento técnico de várias áreas da administração pública, da adequada gestão pública. Então ele escolhe ministros para que possa representar a sua voz, o que ele pensa e assessorá-lo nessa gestão pública das nossas liberdades. Quando ele assim faz, ele mantém a personalidade e divide essa estrutura, divide esse poder centralizado em vários órgãos, que são os ministérios. Ok? Quando então ele recebe esse poder, ele concentra esse poder nele e passa para outros que não possuem uma personalidade jurídica, não são outras entidades ou não são outras pessoas, ele está desconcentrando o poder. Agora, quando ele precisa de outras pessoas de direito para exercer essa atividade de boa gestão pública, ele está descentralizando o poder. Então é uma diferença importante entre descentralizar o poder,
tirar o poder da administração direta, que está nas mãos do presidente da República e de seu corpo de assessoria, que são os ministros, nesse nosso exemplo. Se fosse num estado, seria o governador e suas secretarias. Se fosse no município, seria o prefeito e suas secretarias. Mas o nosso exemplo é o presidente da República e seus ministros. Se ele tivesse que exercer essa atividade de bem gerir o interesse público com a ajuda de outras pessoas jurídicas, de outras entidades públicas, ele precisaria necessariamente descentralizar o poder. Então, daí há uma diferença entre a administração direta, exercida por quem que escolhemos como gestor público e o seu corpo dessa assessoria, e a administração indireta, todas aquelas outras pessoas que, de certa forma, auxiliam a administração direta para alcançar o interesse público. Ok? Vamos lá, meus caros, aqui é importante. Dentro da ideia da relação da administração direta e indireta, não existe uma relação de uma subordinação hierárquica. Existe sim uma atividade de controle daquele, principalmente e fundamentalmente, de legalidade. Daquele a quem foi confiado a tutela e a gestão das liberdades, né, do povo, de nós cidadãos, que escolhemos a pessoa para estar lá, frente àquele que indiretamente está exercendo esse poder. Não é uma direta subordinação hierárquica, mas sim existe um controle de legalidade para aquilo que se está fazendo é o certo ou o errado. Surge, ao invés da hierarquia, um controle do Estado sobre as pessoas que realizam as atividades administrativas, de forma a criar uma forte influência na atuação destas. No entanto, esse poder de influência que o Estado exerce está limitado por lei. Por exemplo, meus caros, a relação entre a autarquia e a presidência da República. Observem que determinadas autarquias são mais influenciáveis à gestão direta do poder do que outras. Lembram-se quando foram criadas as agências reguladoras? As agências reguladoras foram criadas sobre a estrutura de autarquias especiais. Por que são chamadas de autarquias especiais? Justamente porque o Estado, naquele momento, precisava de entidades reguladoras de determinados nichos de mercados que possuíssem uma independência muito forte, possuíssem um afastamento muito grande desde o próprio Estado e também o mercado que ele estava a regular. Outras autarquias, como observamos hoje em dia o INSS, possui uma interferência muito forte do Estado. Por quê? Porque ali trata-se de um nicho estatal específico para tratar do povo de maneira direta. Já as autarquias especiais, essa relação de influência política é um pouco mais afastada. Por que digo isso? Observem que os diretores, os presidentes ou diretores das agências reguladoras possuem um mandato diferenciado frente ao mandato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, é possível sim, como aconteceu no nosso caso na época do Fernando Henrique Cardoso, quando veio o Lula, que pessoas que estavam atuando dentro de um partido político ou dentro de uma ideologia ainda possam estar quando o outro partido político eventualmente assumisse o poder. Assuma o poder. Isso dá uma confiabilidade maior dos mercados que estão regulando, isso traz uma segurança jurídica maior, porque a atuação dessa entidade pública, dessa autarquia, está afastada dos humores, bons humores ou maus humores, políticos de ocasião. Ok? Então é importante estabelecer
de maneira muito clara e objetiva. Não há relação hierárquica entre a administração indireta, essas entidades públicas ou parceiros privados que possuem algum contrato com a administração central. Existe sim um controle de legalidade daquela atividade, mesmo porque o poder adveio por chefe do executivo que ou desconcentra para a sua assessoria direta, o Ministério ou Secretaria, ou descentraliza para outras entidades públicas. Né? Dessa forma, a atividade descentralizada nada mais é que a atuação indireta do Estado na administração pública. Ok? Por outro lado, vamos aqui sublinhar, a atividade centralizada é aquela exercida pelo próprio Estado, pelo próprio representante do Estado que foi escolhido por todos nós, ou pela maioria. Esse é o conjunto de entes políticos competentes para atuar na esfera administrativa. A essa divisão interna de atividades, ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, entre os órgãos estatais, chamamos, de acordo com o professor Celso Santana de Mello, de desconcentrações administrativas, que significa uma distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa política, qual seja o Estado. Vamos resumir as nossas ideias, então? Atividade centralizada é atividade exercida diretamente pela entidade estatal. Atividade desconcentrada, competência para o exercício da atividade é repartida ou espalhada por diversos órgãos. E aqui lembre-se, meus amigos, do corpo humano. O cérebro, para funcionar, precisa necessariamente do coração, do pulmão, do estômago, de uma mão, da outra mão, da pele. Uma família, para funcionar, em teoria, precisa de outras pessoas. Ou seja, o poder que eu tenho diretamente sobre o meu corpo é desconcentrado entre os órgãos. Quando existe uma relação, quando existe um objetivo comum de construir uma família, todos serem felizes, um desenvolvimento intersubjetivo naquela célula familiar, descentralizamos esse poder. O irmão mais velho cuida do mais novo, o mais novo cuida do cachorrinho, a esposa ajuda o marido em algumas atividades, o marido também ajuda a esposa em outras. Ou seja, há uma repartição de competências administrativa entre pessoas diferentes. Na atividade desconcentrada, há uma repartição de competências dentro de uma mesma pessoa. Atividade descentralizada, como eu falei então, a atividade administrativa é definida para outras entidades dotadas de personalidade jurídica, seja por outorga de lei, né, pela vontade da lei, seja por delegação via contrato administrativo. Dentro dessa ideia, meus caros, de estruturação de poder e até mesmo de uma engenharia administrativa que estamos a tratar, é importante destacar os órgãos públicos. Quem são os órgãos públicos? Né? Professor Celso Antônio Maneira de Mello. Órgãos são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado. Ou seja, são entidades sem personalidade jurídica. E aqui pode ter uma outra pegadinha também em concurso público. Sem personalidade jurídica. Você não pode processar, por exemplo, judicialmente um órgão público. Tá? Se um ministério, de alguma forma, da União lhe fizer mal, você processa quem? Você processa a União, aonde está vinculada esse ministério, que recebe no poder público uma divisão de atribuições. Como eu citei o exemplo para vocês do corpo humano, cada órgão do corpo humano tem a sua atribuição, o pulmão de filtrar a lei, o ar e assim por diante. O estômago e intestino de fazer a digestão e assim por diante. A atuação dos órgãos públicos representa a atuação do Estado. E é realizada por agentes públicos, pessoas físicas. Aqui a gente começa a funilar a nossa estruturação administrativa, né? O nosso esqueleto administrativo, que são o verdadeiro veículo de expressão
da administração pública. Uma rápida classificação dos órgãos públicos para vocês terem em mente na hora da prova. Quanto à estrutura e quanto às funções. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser simples ou colegiados ou colegiais. Simples, as decisões são tomadas individualmente pelos agentes que representam, que estão ali à frente daquele determinado órgão público. Colegiais ou colegiados, as decisões são necessariamente coletivas, precisam do produto da vontade de mais de um agente público. Quanto às funções, temos órgãos ativos de controle e consultivo. Os órgãos ativos expressam decisões estatais para o cumprimento dos fins das pessoas jurídicas. Eles são aqueles órgãos que estão na linha de frente, atuando em pró do alcance do interesse público, traçando vontades positivas do Estado para a sua produção de atividade administrativa. De controle, fazem a fiscalização, a revisão e controle da atividade dos demais órgãos. Estão ali para rever o que alguns órgãos estão fazendo. O double check da atividade administrativa. Consultivo, emitem pareceres para as providências que sejam necessárias. Tranquilos, né?